Décima questão de inscrição de sólido. Nós temos que efetuar a resolução que foi desenhada pela questão, onde existe uma reta R e um dos vértices do nosso triângulo equilátero está aqui posicionado para sofrer a rotação. Nesse caso, é importante mencionar que o que nos interessa seria essa altura do triângulo equilátero. Ela vai nos definir o raio de resolução. Então aqui eu vou definir H, a altura de um triângulo equilátero. Aqui nós tomamos como referência 4 centímetros e aqui eu vou reproduzir a mesma medida, trabalhando aqui com um ponto. Da mesma forma, este outro ponto vai aqui e este outro ponto em relação ao eixo de simetria vem para cá. Com isso, nós vamos conseguir finalizar o desenho. Onde o cilindro aqui sofrerá uma rotação, mas que existem buracos, 2 buracos aqui, que estariam atrapalhando o cálculo deste cilindro que a princípio está aparecendo. A partir daqui, nós podemos imaginar quais são as figuras que serão retiradas. Nós temos um cone logo acima, que será retirado, e também este cone abaixo, que será retirado. E o volume, portanto, pode ser calculado pelo cilindro, que aqui parece, menos 2 volumes de cones. O raio de base, tanto do cilindro quanto deste cone, é o mesmo raio que definimos como H nesta base. O H, por sua vez, de um triângulo equilátero, sempre é a sua aresta raiz de 3 sobre 2, clássica altura de um triângulo equilátero, sendo este o raio da nossa curvatura. Perceba que também neste ponto em que nós fizemos a resolução, este segmento foi repartido ao meio, o que garante para nós a altura de A sobre 2 nos 2 cones. Portanto, já podemos definir a nossa pergunta. O volume do cilindro é π r ao quadrado vezes H, menos 2 vezes o volume do cone, que é π r ao quadrado vezes H sobre 3. Perceba agora, o nosso raio é justamente este, a altura do triângulo equilátero que deu início. Portanto, já temos aqui A raiz de 3 sobre 2, tudo ao quadrado. A altura do cilindro, que seria toda essa lateral do nosso triângulo equilátero de origem, portanto, A. Menos 2 vezes 2/3 de π, vezes o raio ao quadrado, que é o próprio raio do cone, que também é o raio que nós determinamos. A raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, vezes a altura, que no caso do cone, como mencionamos, é a metade, A sobre 2. A partir daqui, vamos tentar simplificar algumas coisas, como, por exemplo, este 2 aqui. E, destrinchando um pouco esta fórmula, nós teremos A ao quadrado, vezes 3 sobre 4, vezes π, vezes este Azinho, menos, mesmo trâmite aqui, A ao quadrado, 3 sobre 4, vezes π, vezes A, porém existe esse 3 aqui dividindo todo mundo. Seria interessante agora colocarmos um fator comum em evidência, percebendo que todos esses parâmetros se repetem e vamos agrupá-los. 3/4 de π A ao cubo, que multiplica 1 menos 1/3.
1/3 que sobrou e 1 inteiro que está lá. Isso vai resultar em 2/3, portanto este volume será 3/4 de π ao cubo vezes 2/3, o que pode ser simplificado, chegando apenas a πa ao cubo sobre 2. Esse é o volume πa ao cubo sobre 2. Questão com algumas álgebras, mas não é impossível.